Neste caso, então, como tivemos este interregno, mas já estávamos no final da apresentação da Isabel, eu agora iria passar a palavra à doutora Cecília para fazer a sua apresentação do conteúdo de hoje. Claro, vamos lá. Eu vou compartilhar a tela com vocês, então. Estão vendo a minha tela, né? Sim. Deixa eu só colocar aqui, então. Isso assim. Boa tarde aqui para o Brasil, boa noite, e bom dia também, né? Porque acho que temos um pessoal de Timor-Leste também. Eu vou só pedir desculpa para vocês já desde o início, porque como agora eu estou aqui controlando a conta, eu tenho que parar também para aceitar as pessoas a entrarem, tá? Então, vou dar umas pausas às vezes. Então, eu vou me apresentar, né? Eu sou Cecília Augusta, eu sou do Brasil, sou doutora em Linguística, eu não sou da literatura, mas sou doutora em Linguística. Hoje eu sou professora de escrita científica na Universidade de La Impresa, no Uruguai. Eu trabalho no mestrado em Altas Habilidades e Superdotação, sou orientadora de mestrado no mestrado em Educação, e eu também sou mentora acadêmica. Eu atendo alunos de graduação, de mestrado, de doutorado, e eu os oriento em seus trabalhos acadêmicos. Para quem quiser me acompanhar nas redes, esse daqui é o meu Instagram, né, o @doutora.letras, e quem quiser divulgar esse evento lindo que a gente está tendo aqui, né, pode me marcar nas publicações, marca lá o Lusoletras também, né, que a gente vai repostar, não é? E eu gostaria de agradecer imensamente o convite, né, do Lusoletras, especialmente ao Wilson Isaac, né, que fez a ponte, e quem sabe seja uma grande oportunidade agora, né, para a gente fazer algumas conexões, então. Então, eu gostaria de começar a minha fala aqui com uma pergunta. Eu vou falar o título, né, da minha apresentação, a linguagem acadêmica e escrita científica nos trabalhos de pesquisa, e a grande pergunta é: escrever bem na academia, seja na graduação ou na pós-graduação, é para poucos? Poucas pessoas escrevem bem, será? E eu, como professora de escrita acadêmica e como mentora acadêmica, eu tenho percebido que essa é uma crença limitante. É isso que eu quero defender aqui. Eu defendo a ideia de que a escrita não é dom. A escrita acadêmica, ela é técnica, ela é prática social aprendida e situada. Quanto à prática social, né? A escrita não é neutra nem universal. Ela acontece em contextos sociais específicos, com regras, finalidades, valores compartilhados. Ela é dialógica, né? O Bakhtin já nos falava, né? Ela reflete ideologias, relações de poder e identidades. Escrever um artigo, uma tese, um projeto de pesquisa envolve compreender e participar de uma comunidade acadêmica, né? Com seus gêneros, vozes, formas de argumentar. Então, por exemplo, se eu for escrever um artigo científico, é diferente de escrever uma crônica, uma carta. Cada um, né, tem a sua função social e seus critérios. E aí eu quero trazer uma reflexão durante a minha fala aqui, e pensa comigo. Quando falamos em linguagem acadêmica, é comum associá-la apenas ao domínio da norma culta, não é verdade? Às convenções da escrita formal, aos gêneros científicos, mas há uma dimensão mais profunda e política que precisa ser debatida aqui. Quem que tem acesso a essa linguagem e quem que é excluído por ela? Exatamente. Não é? E aí tem a questão da prática situada, né? A escrita está ligada a contextos específicos de produção, uma disciplina, uma instituição, uma área de conhecimento, né? Isso significa que não tem um modelo universal de escrita acadêmica, mas sim formas situadas que aprendemos com a experiência e a convivência nesse meio acadêmico. Então, se eu for pensar até mesmo num artigo científico de linguística, a forma de argumentar é diferente de um artigo da engenharia, da filosofia, não é verdade? O mesmo gênero científico, mas a forma de argumentar é bem diferente. Então, aí trago de novo a reflexão. A linguagem acadêmica, muitas vezes, ela carrega consigo marcas de colonialidade, né? Modos de argumentar, de citar e até de conceber o que é científico, que não contemplam as epistemologias locais, as oralidades, as memórias coletivas e as formas de conhecimento que nascem das comunidades.
E nós, que ocupamos esses espaços acadêmicos, temos o papel de refletir sobre a questão da valorização das nossas identidades locais. Não se trata, na verdade, de rejeitar a ciência, tá, gente? Eu vou reforçar isso aqui. Mas é para a gente ampliar o campo do que consideramos como válido em termos de conhecimento. E essa prática aqui da escrita científica, ela também é aprendida. Escrever bem não é um dom, é um aprendizado. Por meio da leitura, da prática, da reescrita, do feedback de outras pessoas que estão lendo o seu texto, da socialização acadêmica. A escrita acadêmica se constrói com o tempo, a partir das experiências, tentativas, correções e observação de bons modelos. Ninguém nasce sabendo escrever uma introdução científica, né? A gente aprende observando as estruturas, lendo bons textos e praticando. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente está escrevendo cientificamente é: eu preciso entender primeiro que tipo de trabalho que eu tenho que entregar, né? Ver esse template ali. É um artigo científico? É uma tese de doutorado? É uma dissertação de mestrado? É um projeto de qualificação? Eu tenho que entender ali porque o que tem num projeto de qualificação de mestrado, por exemplo, para ser um projeto de qualificação de mestrado? Então, né, a partir disso, de entender aquele gênero, eu vou saber o que é que deve ter naquele meu trabalho, né? Então, quais são os trabalhos que estão sendo defendidos na minha graduação ou na pós-graduação da minha faculdade, na minha área de pesquisa, com o meu orientador, os alunos do meu orientador também, meus colegas, né? Que tipo de trabalho que eles estão fazendo ali? Tem um padrão mínimo que eu tenho que seguir? É importante a gente ver isso. E a partir de tudo isso, eu chego na grande chave de uma boa escrita científica. Eu não consigo escrever sem ler. Essa é a grande chave. Você não vai ter uma boa base teórica se você não ler. Você não vai ter bons argumentos, não vai trazer contribuições legitimadas, vai fazer uma interpretação rasa dos seus dados, vai se mostrar ingênuo diante da banca. Então, é necessário explorar as obras para que o seu trabalho seja rico de conteúdo, mas também vai fazer com que você aprenda a escrever academicamente a partir desses textos. Inclusive, vendo como esses trabalhos desenvolvem as normas. Por exemplo, a APA, a ABNT aqui no Brasil, né? Enfim, qualquer outra norma científica ali, norma de escrita, né? Então, lendo e tendo esses textos como modelos que eu vou ter a base para escrever bem. A escrita acadêmica também é um ato político, gente. Lembra que ela é prática, social e situada? Então, é possível produzir uma ciência que reconheça a existência de saberes historicamente silenciados e epistemologias subalternizadas, né? O Boaventura de Souza Santos, quando ele propõe uma epistemologia do Sul, ele diz que não se trata de rejeitar a ciência, como eu estava falando agora há pouco, mas sim de ampliar o campo. Então, a ideia é valorizar as experiências e os modos de conhecer das nossas comunidades locais, incorporar essas línguas, expressões e sensibilidades ao discurso acadêmico e produzir o conhecimento a partir das margens, mas com voz central. Então, pensem no papel, né, que a gente tem ocupando esses espaços científicos, né, da academia. Então, quando temos domínio da linguagem acadêmica, não apenas aprendemos a escrever conforme as normas, mas reconfiguramos a própria norma, imprimindo nela as nossas vozes, as nossas perspectivas. E assim, escrever cientificamente nesse contexto é também um ato político, é ocupar o espaço da ciência com as nossas palavras, nossos corpos e nossas histórias. Vou falar brevemente sobre as características da escrita científica, né? Então, lembra, não é negar as características da escrita científica, não é ir contra tudo isso daqui. É estar ali para ocupar esse espaço, né? E trazer também você ali, né? Na questão da autoria. Já vou falar um pouco mais sobre isso. Então, algumas características da escrita científica para a gente lembrar. Clareza e precisão. A escrita deve expressar ideias complexas, só que de modo inteligível. A questão não é para falar difícil, é para você falar com objetividade, né, com clareza, é para falar
de um jeito claro. Objetividade e impessoalidade relativa. Então, o foco é no fenômeno, não, na verdade, no autor. Mas, na verdade, por que é relativa, né? Porque não é para a gente apagar a nossa autoria, né? Mas é para a gente trazer o foco no fenômeno ali, né? Coesão e coerência, né? A relação entre as partes do texto, entre as ideias, a argumentação fundamentada, então sempre a gente tem que lembrar disso. Eu preciso de fontes confiáveis, de citações, de dados, de evidência para legitimar o meu argumento, né? Para trazer confiabilidade para o meu leitor, né? E seguir uma normatividade linguística e a ética científica também, né? Então eu tenho que respeitar as normas. Eu trago a BNT aqui, que é comum no Brasil, mas imagino que para vocês seja mais a APA, né? E integridade também, né? A gente tem que lembrar que não podemos cometer o plágio, né? A gente tem que trazer, tem a questão da ética científica, a gente precisa respeitar, né, as autorias e referenciá-las, né? E fora também questão ética também, quando a gente vai usar, trazer os nossos informantes, né? Respeitar, como a professora Isabel já estava falando. E aí, uma coisa que eu quero trazer para vocês é que a escrita, ela deve ser encarada como processo e não como produto final. Porque tem muita gente aqui que tem essa questão, eu não sei escrever bem. Então, o pesquisador, ele precisa aceitar que a escrita acadêmica nasce imperfeita. Rascunhos, revisões, correções fazem parte do processo, fazem parte desse percurso. O medo de errar ou de não produzir algo perfeito logo de início, né, vai paralisar a gente. Só que se você reconhecer a imperfeição como constitutiva desse processo, vai te permitir avançar. Então, escrever não é só talento, é aprender um conjunto de práticas dentro dessa comunidade acadêmica. Escrever na academia é participar de uma comunidade discursiva. E não deve ser um aprendizado solitário. É isso que eu quero trazer para vocês como sugestão. Essa escrita ela é coletiva, é construída nas trocas, leituras, bate-papos, orientações, revisões. Então, participe de grupos de pesquisa na universidade, né? Minha sugestão é que, caso você, primeiro, né, participe dos grupos de pesquisa. Se você não tiver acolhimento por lá, faça grupos de estudos com os colegas. Discuta a sua pesquisa, discuta as pesquisas dos colegas, se apoiem uns nos outros, porque isso vai te ajudar para a qualidade do seu trabalho e também para o seu bem-estar, né? E hoje em dia essa troca pode ser realizada na internet. A gente tem essa plataforma, a plataforma Discord, não sei se vocês conhecem, mas se você quiser, você pode abrir uma discussão, encontrar pessoas que queiram discutir o mesmo tema que você. Então, se não tem isso presencialmente, você pode encontrar outras pessoas ali. E se você quiser a opinião de um profissional, pode conseguir algum mentor pela internet, né, para fazer a leitura crítica do seu texto. É muito legal ter esse feedback de outras pessoas ali também. Bom, a importância da reescrita e da leitura crítica. Antes de qualquer entrega, releia o que você escreveu. Isso é muito importante. Leia o seu próprio texto, e aí eu trago até a ideia de leia em voz alta. Te ajuda a trazer... É fundamental para você reescrever e encontrar a sua própria voz, porque aí você vai encontrando um problema de pontuação, um problema de incoerência ali, e em voz alta é muito bom isso, que você percebe mais facilmente, né? E é bom que você faça essa releitura depois de um tempo que você escreveu. E se imagine como uma pessoa de fora que está lendo o seu texto. Você está entendendo bem todo o contexto, né? E é interessante pensar porque outras pessoas, às vezes quando a gente escreve, na nossa cabeça está tudo certo, né? Mas quando outra pessoa faz a leitura, ela não vai entender muito bem ali do que se trata aquele trecho específico. Então, perceba, você está contextualizando bem todo o seu tema, né? Todo o seu objeto de pesquisa? Opa! Estou voltando, estou adiantando. Então,
A mensagem que eu quero trazer aqui é exatamente essa. Entenda que a reescrita é parte do processo também. Esse ir e vir, sabe quando você manda o seu texto para o seu orientador e ele volta todo anotado? Quando volta todo anotado, é uma coisa muito boa, porque aí você está vendo que o seu orientador ele se preocupa com você. Só que eu sei que não é fácil receber esse feedback. Eu já chorei muito recebendo feedbacks da minha orientadora, mas, na verdade, quando acontece isso, né, é uma pessoa que está realmente preocupada, né, que quer chegar numa excelência. E esse escrita e reescrita faz parte da escrita acadêmica. Já faz parte da escrita literária, né? Então, na acadêmica também. Então, sim, vai ser necessário reescrever, né? Buscar a leitura crítica de outra pessoa é bem importante, como eu estava dizendo. Às vezes não é possível com o orientador, mas nesse grupo, né, peça o feedback dos colegas, forme grupos de estudos ou qualquer coisa, procure uma ajuda profissional, né? Então, a minha mensagem de encerramento aqui na minha fala é: a linguagem acadêmica é uma técnica, mas ela não é só isso. É também uma forma de construir o pensamento crítico e partilhar os saberes. Considerando isso, escrever academicamente pode e deve ser participar de uma conversa global sem deixar de falar a partir do nosso lugar. Acho que era isso. Muito obrigada pela atenção e estou aberta aqui para a discussão. Se quiser fazer depois também, sem problemas. Muito obrigada, de facto foi bastante concisa, bastante direcionada, então não foi preciso estar aqui a olhar muito para o tempo. Há aqui uma série de perguntas, por exemplo, há aqui uma que é muito interessante, que é o Bernardo Gabriel, que pergunta de que forma ele está preocupado com o impacto que o dia-a-dia, que o cotidiano, que as experiências pessoais tenham ou influenciam na escrita académica. Portanto, o contexto, eu acho isto muito relevante, portanto, de que forma é que o contexto, ele se calhar, eu não sei se é esta a ambição dele, mas ele deve estar a querer perceber como é que se pode proteger disto, eu não sei se é bem isto que ele está a perguntar, mas penso que será por aqui, se não for também ele, entretanto, que nos diga, e se for por aqui, o que é que a doutora Cecília aconselharia, se fosse seu aluno? É realmente muito difícil, né, gente, nessa correria do dia a dia. Eu acho que quase ninguém daqui tem a oportunidade de só estudar, né, quando está escrevendo lá o trabalho acadêmico. Quando a gente está fazendo uma pós-graduação, especialmente um mestrado, um doutorado, a gente trabalha, a gente faz várias outras coisas ao mesmo tempo, né? Muitas pesquisas, e fora que a gente tem a vida em casa também, né? A família e tudo mais. Então, realmente é bem desafiador, assim. Mas eu trabalho com os meus alunos na questão da organização dele também, né? Se organizar é muito bom. Então, e hoje em dia, além essa organização, a gente pode ter com os aplicativos também, né? Das tecnologias e tudo mais. Então, eu sugiro muito uma boa organização e se organizar em relação à leitura, à escrita, ou seja, doutora, sim, eu acho que ele quer estar aqui a querer tocar outro ponto, que é um ponto que eu lembro-me de ter um mentor, um dos meus grandes mentores literários que me formou como escritora. Estou-me a lembrar de algo que ele me dizia, e eu acho que tem a ver com isto que ele está aqui a perguntar, que tem a ver com, por exemplo, o meu mentor chamava-me a atenção na minha linguagem do dia-a-dia comum, que não estava correto a forma como eu estava a falar. E eu dizia, mas eu não estou a escrever um livro quando estou a falar contigo. Quando eu estou a trocar mensagens contigo, eu não estou a tentar ter uma escrita literária. E ele dizia-me, não, mas tu tens que pensar que tens que estar sempre a ser um pouco escritora. E aquilo marcou-me, eu fiquei revoltadíssima na altura, muito zangada, muito chateada, porque senti-me muito diminuída no meu crescimento como escritora,
Mas aquilo martelou-me, então eu tenho sempre que ter uma responsabilidade, então ficou ali qualquer coisa na minha cabeça. E eu penso que este participante, o Bernardo Gabriel, eu acho que é aí que ele quer chegar. Ele está com receio do contexto dele, de que forma é que está a influenciar, e no fundo, eu não sei se estou a dizer corretamente, mas a doutora Cila depois vai-me emendar, se não estiver nesta linha de raciocínio, mas eu acho que ele, tal como o meu guru literário a mim me ensinou, eu acho que ele deve tentar teletransportar alguma coisa dessa correção académica, alguma coisa, para o seu dia-a-dia. Ele vai comprar o pão e ele se calhar pode dizer, não à maneira da terra dele, me dá aí um pão, não sei como é que ele diz na terra dele, mas ele pode dizer, por favor, por obséquio, poderá-me vender 5 pães. Não sei, isto é uma ideia que eu estou aqui a ter, que vem de encontro de um dilema que eu vivi no meu crescimento como escritora. E eu acho que mais isto, mas o Bernardo também diga se não for, e eu agora passo a bola em linguagem de futebol para a doutora Cecília para dar continuidade a este jogo. Daniela, eu achei muito engraçado esse seu comentário, porque eu, como sociolinguista, já vou falar bem diferente. Qual que é a ideia? Nós temos, como seres humanos aqui, sociais, né, historicamente situados, nós temos diferentes contextos, né, em que a gente circula. Então, quando eu for comprar um pão, quando eu for conversar com os meus amigos, eu vou soltar o meu vernáculo, que quer dizer a minha fala mais íntima, né, que eu aprendi em casa, né, então, eu creio que várias pessoas daqui não vão nem falar em português, vão falar na sua língua materna, né, com gírias e tudo mais. E a gente não pode perder isso, a minha visão, né? A gente não pode perder isso. Não é exato isso. E aí, só que ao mesmo tempo, nós temos que entender que no meio acadêmico vai se exigir da gente, né, uma norma, né, um português mais padrão, no nosso caso aqui, que é a língua portuguesa, mas mais padrão, né? Então, nós temos que entender que, academicamente, teremos que chegar mais próximo da norma. E o orientador, ele vai estar ali, então, exigindo, com certeza, talvez ali na reunião com o orientador, nós vamos ter que nos policiar mesmo, né, para trazer uma linguagem mais formal, né? Ao mesmo tempo, na nossa escrita também ali. É desafiador ali, quando eu falo para vocês, né? Temos que trazer a nossa identidade, a nossa cultura, né, para o nosso trabalho acadêmico, especialmente se o seu objeto de pesquisa for isso, né? E aí, quando tem um orientador por trás, um orientador exigente, te puxando, né, para a norma, né, do português, para a norma acadêmica, isso realmente é bem desafiador. Porque, queira ou não queira, o orientador, ele é coautor do seu trabalho, né? Mas daí, quem sabe você não consiga fazer isso na graduação, um pouquinho no mestrado, mas no doutorado você já vai ter mais autonomia no seu texto, e aí você vai podendo trazer um pouquinho mais dessa informalidade, ou talvez dessa identidade, desse estilo, né, um pouco mais informal. Mas, no geral, nós temos que trazer essa linguagem mais acadêmica, né, mais uma norma do português, uma linguagem mais formal. Eu acabo de chegar à conclusão de que isto é uma construção. Exato. E não tem uma resposta certa. Ou seja, tem. o Bernardo, se estiver preocupado em desenvolver a escrita académica, a linguagem académica, que eu acho que ele está a querer treinar isto, ele pode ir comprar o pão e falar de uma forma mais académica para treinar. Isto é o que eu estou a achar. E depois, mais tarde, quando ele estiver muito treinado, fará realmente aquilo que a doutora Cila está a dizer, e bem, que vai ser ele próprio, vai falar com uma ginga, com uma gíria, porque ele não pode perder a sua identidade cultural, que é aquilo que nós defendemos no Lusoletras através do projeto de preservação das línguas banto. Isso mesmo. Portanto, eu acho que é isto. Isto é uma construção, se nós percebermos. Não há um certo, não há um errado. O Gabriel, é o Bernardo... É o Bernardo Gabriel, exato. Ele pode estar numa fase, a doutora Cila, que ele quer treinar. Ele está preocupado em treinar, em sair do meio e treinar aquela linguagem. Então, pode fazer sentido fazer isso e, desde que não esqueça, depois as suas raízes também. Portanto, Bernardo Gabriel é uma construção. Não sei se respondemos,
mas eu acho que é uma construção. Eu posso só fazer mais uma colocação bem rápida? Quando a gente não escreve formalmente no nosso trabalho acadêmico, a gente pode perder legitimidade, gente. Então, imagina só quando você está lendo um trabalho acadêmico que não está seguindo tantas normas, você não vai confiar tanto naquele pesquisador, não é verdade? E é a mesma coisa. Então, é importante a gente entender bem a questão da formalidade e ocupar esse espaço e trazer, né, um pouquinho do nosso estilo, da nossa autoria ali, para ir aos poucos, né, e ocupar realmente o espaço ali que... Muito interessante. Uhum. Eu acho que se calhar responderíamos a mais uma pergunta e as restantes, depois no final da sessão vamos recolher todas e serão todas respondidas. A nossa ideia é no prazo máximo de 48 horas, ok? Portanto, estamos abertos a mais uma questão, doutora Cecília? Sim. Eu acho que estão mandando no chat. Há alguém que quer fazer uma intervenção oral? Ainda ninguém fez uma intervenção oral, uma pergunta oral. Se alguém quiser fazer agora, portanto, coloque a mãozinha. É porque se calhar já apareceu aqui uma mãozinha e nós nem reparamos. Olha, o Bernardo Gabriel diz que muito bom, gostei. Começo a escrever a minha monografia este ano. Estas palavras foram bastante úteis. Muito bem. Epá, que bom. Pronto, temos aqui, vamos responder a mais uma pergunta. Então, alguém que queira falar de forma oral? Por exemplo, a Rosa Saldanha Ataíde. Sim. Tem a palavra. Olá, bom Oi, dia. Rosa. Olá, boa noite, Rosa. Aqui em Timor é bom dia. Ai, Timor! 5h30 da manhã, gente. Sim. Uau! Ora, muito bem. Também neste momento estou a escrever a minha dissertação. Parabéns. Aqui eu tenho uma questão a colocar. Qual a diferença entre a metodologia de pesquisa, por exemplo, quantitativo, qualitativo e pesquisa-ação? Porque, além de estou a escrever, também estou a dar aulas para mestrado em políticas públicas e estou a analisar esses documentos, esses manuais. Será que eu posso utilizar entre as três metodologias como base para a minha metodologia de pesquisa? Obrigada. Eu acho que essa era um pouco da fala da professora Isabel, mas eu posso responder sem problemas. Também percebi isso. Então, vamos bem rapidinho, então. Quando eu faço uma pesquisa deixa eu começar com a quantitativa, é mais fácil. Quando eu faço uma pesquisa quantitativa, eu estou analisando dados estatísticos, tá? Eu consigo trazer, por exemplo, gráficos, tabelas ali, percentuais, peso relativo, dependendo, né? Posso passar os meus dados em um programa estatístico, alguma coisa do tipo. Quando ela é qualitativa, eu faço uma análise, eu não mexo com números. Então, eu faço uma análise mais de qualidade mesmo, vamos dizer assim. Então, por exemplo, uma entrevista, eu vou analisar a entrevista, né? A partir de categorias, por exemplo. Nós temos uma autora, a Laurence Bardin, 2016, se eu não me engano, é a última versão do livro dela, que é Análise de Conteúdo. Essa é uma das possibilidades, né? Mas a Bardin mostra como trabalhar com dados qualitativos. Então, se você tem entrevistas, né, no seu trabalho acadêmico, por exemplo, entrevistas, questionários, né, análises, dados qualitativos, você pode analisar, por exemplo, por categorias temáticas. E ela vai mostrar, tem questão da análise do discurso, enfim, ela mostra várias. Quando eu tenho uma pesquisação, o que quer dizer? Eu não vou fazer somente uma pesquisa. Não, por exemplo, eu vou até uma escola fazer a pesquisa ali, ver como que os professores ensinam as crianças a serem alfabetizadas, por exemplo.
Então, eu não vou fazer somente uma pesquisa, ir lá observar de fora. A pesquisação, ela envolve realmente uma ação, uma intervenção ali junto com os informantes. Então, por exemplo, eu poderia ir lá na escola, observar várias professoras dando suas aulas de alfabetização e propor uma forma específica, sei lá, uma análise fonológica, alguma coisa assim, e propor para essas professoras. E aí eu posso fazer um grupo focal, como a professora Isabel apresentou, e aí eu trago uma proposta lá, uma proposta de intervenção. Então, isso seria uma pesquisação, porque estaria envolvendo ali também esse grupo, e não só indo lá observar e indo embora fazer a pesquisa. Rosa, eu acho que essa pergunta é um bocadinho mais direcionada à professora Isabel. Então, se não te importares, voltas a escrever no grupo, porque depois no final encaminhamos para ela, porque tem mais a ver com a intervenção dela, ok? Eu vou só dar mais hipótese a uma pergunta oral para depois passarmos para a professora Domingas. O Adelino, qual é a pergunta? Tem a ver com a intervenção da doutora Cecília? Mais agora. É o Bebiano. Acredito que sim. Adelino. Eu tenho aqui mão levantada, Adelino. Certo, certo. Pronto, a minha questão à doutora, qual é a metodologia que a doutora usaria para instruir alguém a conseguir executar a escrita acadêmica? Para alguém que não sabe executar nenhuma escrita acadêmica, por exemplo, nenhum artigo, nenhuma resenha, nenhuma tese, é isso? Como começar, né, Adelino? É isso? Certo. Alguém que nunca fez um trabalho acadêmico, como começar? Uma pergunta muito importante. Basicamente, é o que eu estava defendendo aqui na minha apresentação, que é a partir da leitura, Adelino. Você precisa ler os trabalhos acadêmicos, né, para você primeiro ter o conteúdo, né, para falar sobre o seu objeto de pesquisa, e a partir disso, da leitura ali também, você já vai tomando esses gêneros acadêmicos como modelo para o seu texto. Então, se você está lá numa revista científica, vai pegar artigos científicos, você já sabe o que deve ter em um artigo científico para ele ser um artigo científico. Não é verdade? Então, lendo dissertações de mestrado, você já vai ter uma noção do que deve ter no seu texto. Então, para começar, leia muito sobre o seu tema, né? E sobre as metodologias científicas ali também vai te ajudar muito. Muito obrigado, Cristina. Imagina. Eu agora, se calhar, iria passar a palavra à professora Domingas e peço desculpa por deixá-la mais para o final, mas eu costumo guardar a melhor fatia do bolo para o final e, portanto, eu espero que ela considere que isto é um elogio e não fazê-la sofrer, mas também porque eu sei que as pessoas estão expectantes da intervenção da professora Domingas, e então é uma forma de garantir toda a gente aqui online, depois deste crash que houve, isto foi tudo uma estratégia pensada. Boa noite, muito exagerada. Olá, Daniela. Boa noite. Boa noite a todos, muito obrigada. É uma honra estar aqui. E vamos lá então. Eu sou da escola tradicional, gosto de ler. Não preparei slides, então vou ler aqui a minha comunicação, aquilo que preparei para os nossos estudantes, né? Todo mundo que está aqui. Agradecemos muito a partilha. Assim, também quero cumprimentar a professora Cecília, a professora Isabel, a todos. Então, eu vou falar um pouco sobre a escrita criativa como caminho literário para a pesquisa acadêmica, de que forma se pode fazer articular essas duas questões, né? Visto que uma é um pouco mais virada para o ficcional, a outra é para a objetividade acadêmica,
com comprovação científica. Então, eu vou ler aqui. A escrita acadêmica, por muito tempo, foi concebida como um espaço de objetividade, de neutralidade discursiva e de distanciamento entre o sujeito e o texto. Essa concepção herdada da tradição positivista e racionalista confinou o investigador a um papel de observador, por um lado, e reprodutor do conhecimento, reduzindo a potência criativa da linguagem. No entanto, nas últimas décadas, tem emergido uma visão que reconhece o texto científico como um ato de criação, no qual a imaginação, a sensibilidade e o estilo também participam da construção do saber. A literatura, enquanto território de experimentação da linguagem, oferece caminhos para repensar as formas de escritas no meio acadêmico. A introdução de práticas de escrita criativa na pesquisa propõe uma abertura estética e epistemológica, permitindo que o conhecimento seja narrado, sentido e refletido a partir da experiência do sujeito. Assim, nos propomos aqui, com esta fala, falar sobre de que modo os trabalhos científicos pode-se fazer uma reflexão sobre a sua importância na formação do pensamento crítico e na valorização da autoria. Pretende-se também defender que a escrita acadêmica pode ser também um espaço de invenção, de liberdade discursiva e de diálogo entre o rigor e a sensibilidade. A escrita criativa, mais do que um exercício de estilo, é um modo de pensar a linguagem como espaço de invenção. Roland Barthes entende o texto literário como lugar de prazer, onde a linguagem se torna um campo de possibilidades e não apenas de regras. Nesse sentido, trazer a escrita criativa para o espaço da pesquisa é propor uma revalorização da experiência do escritor, pesquisador. Aqui, quando nós falamos de quem seja um escritor, também é um pesquisador. Blanchot defende que o ato de escrever é, por essência, uma experiência de risco e de abertura ao desconhecido. Ao escrever, o sujeito atravessa a fronteira entre o real e o imaginário, transforma a linguagem em gesto criador. Esta visão, quando transporta para o campo acadêmico, permite compreender que a escrita de uma tese, um artigo ou um ensaio não é apenas a aplicação de normas, mas a construção de um discurso com voz própria. A escrita criativa estimula o pesquisador a explorar metáforas, narrativas, diálogos e ritmos que aproximam o leitor do pensamento, tornando o texto mais envolvente e comunicativo. Assim, a forma torna-se inseparável do conteúdo e o estilo passa a ser uma dimensão do conhecimento. Tenho aqui um ponto que diz a pesquisa como ato de criação. Todo ato de pesquisa é também um ato de criação. Investigar significa construir sentidos, interpretar o mundo e propor novas leituras da realidade. Como afirma Ricoeur, o texto é um espaço de ação onde o pensamento se materializa em linguagem. A escrita criativa, nesse sentido, torna-se um instrumento para tornar o pensamento visível, tangível e sensível. Humberto Eco lembra que fazer uma tese é contar uma história verdadeira. E toda a história requer escolhas narrativas. A forma como o investigador apresenta os seus dados, argumenta ou organiza o texto, revela uma dimensão autoral e estética. A escrita acadêmica, portanto, não é apenas um registro de ideias, mas um modo de narrar o conhecimento, né? Na visão de Humberto Eco. Além disso, a presença da escrita criativa favorece a interdisciplinaridade ao integrar referências literárias, artísticas e filosóficas. O pesquisador amplia o horizonte de interpretação, situando o seu trabalho num contexto mais amplo de cultura e sensibilidade humana. Que metodologias possíveis, então, para criar, para refletir e para investigar?
Aplicar a escrita criativa em trabalhos de pesquisa não significa abandonar o rigor científico, mas reconfigurar a metodologia, integrando o sensível ao racional. Essa integração pode manifestar-se de diferentes formas. Ensaios reflexivos, que unem argumentação crítica e escrita estética, inspirando-se na tradição de autores como Montaigne, em francês. 2, narrativas de pesquisa que incorporam elementos biográficos ou literários para expressar a trajetória do pesquisador e o contexto da investigação. 3, oficinas de escrita criativa acadêmica, onde experiências pedagógicas em que estudantes produzem textos de pesquisa, utilizando metáforas, imagens poéticas e voz pessoal. Nesse sentido, a experiência é o que nos acontece, o que nos toca, e a escrita é o meio de traduzir essa experiência em linguagem. Assim, o processo de pesquisa pode ser também um espaço de autoconhecimento e descoberta estética. Ao incorporar essa escrita, a escrita criativa, o investigador aprende a ler e a escrever com mais consciência da linguagem, percebendo as nuances do discurso e desenvolvendo uma relação mais profunda com o próprio texto. Essa prática estimula a autoria, a escuta sensível e o pensamento crítico, 3 dimensões fundamentais para o saber humanista. Considerações finais. A escrita criativa aplicada à pesquisa acadêmica representa um movimento de reencantamento do conhecimento. Ao aproximar arte e ciência, imaginação e reflexão, esse paradigma reconhece que todo texto é também uma construção estética e simbólica. Mais do que um exercício de forma, trata-se de uma ética da linguagem, escrever com autenticidade, com consciência de estilo e com respeito à complexidade do pensamento humano. A escrita criativa não substitui os métodos científicos, mas os complementa, oferecendo uma via de expressão mais ampla, inclusiva e humanizada. Nesse sentido, a integração da escrita criativa no ensino e na produção acadêmica é uma estratégia pedagógica essencial para formar investigadores que pensem com rigor e sensibilidade. É, portanto, uma forma de resistência ao automatismo do discurso e um convite à criação, à invenção de novas vozes e novas formas de dizer o mundo. Muito obrigada. Confesso que estou agradavelmente surpreendida, nem sei porquê, mas eu acho que esta palestra está tão completa que me estou-me a emocionar. Porque, ao mesmo tempo, temos uma introdução que nos ajuda a perceber rapidamente como é que iniciamos uma investigação. A seguir temos a doutora Cecília, que nos ajuda na questão das regras. E depois temos esta brilhante intervenção da doutora Domingas, que vai unir a regra à liberdade do pensamento crítico e criativo. Meus caros, o mundo inteiro está aqui nas nossas mãos. É verdade. Eu estou-me a arrepiar. Eu nunca pensei que fosse sentir isto. A primeira vez que o Wilson me falou, vamos organizar não sei o quê, eu só disse, Wilson, estás-me a arranjar trabalho? Mais trabalho, Wilson, por favor. E hoje eu tenho que realmente dizer muito obrigado, Wilson, por seres às vezes um chatinho, porque de facto isto foi incrível. Eu estou arrepiada, eu gosto de me arrepiar quando faço coisas com pessoas e para pessoas. E quem me vai conhecendo e cruza comigo sabe que eu sou assim. E de facto, esta intervenção foi uma ponte maravilhosa entre a nossa literatura, não é, professora Domingas, e o mundo académico, porque eu pensei, Wilson, no mundo académico, mas isto é um grupo de escritores, de literatura. E depois tentei encontrar aqui um contexto, porque
o escritor deve dominar a linguagem nas suas diferentes expressões. Ok, vamos fazer. E, de facto, a doutora Domingas começa por falar na imaginação, na sensibilidade, na observação, na experimentação, na experiência. E isto é possível aplicar no meio académico, e isto é a literatura, e isto é ser um elemento que pode mudar o mundo. E a doutora Cecília também falou sobre isto, que a escrita académica pode mudar o mundo. Então, estas diferentes linguagens, meus caros, são ferramentas para nós mudarmos o mundo. E isto é incrível, portanto, ainda a doutora Domingas ainda falou na escrita criativa como o campo de invenção e possibilidades, e de facto isto é muito complementar à apresentação da doutora Cecília, muito complementar. Eu sei que tenho aqui muitos alunos seus que já me mandaram mensagem antes da palestra, a minha professora, a minha adorada professora, portanto o impacto que a professora tem nos alunos é de facto incrível. E depois fiz aqui alguns apontamentos da sua intervenção e, portanto, unir esta regra académica à criatividade. Se cada um de vocês que estiver aqui conseguir fazer isto, vocês conseguem ser não só excelentes alunos académicos, como conseguem ser, garanto-vos eu, excelentes escritores. Agora um bocadinho indo mais para a minha área. E este ensaio reflexivo que sugeriu a professora Domingas é a epítome do pensamento criativo e da liberdade, da expressão da liberdade. E terminou absolutamente com algo incrível, que é o respeito pela complexidade humana, que nem tudo é preto e branco. Então, a resistência ao automatismo e ao clichê. Por isso, estou encantada com estas intervenções, porque de facto acho que foram muito complementares. Eu de facto vou fazer aqui comentar aqui também a intervenção da doutora Cecília, porque eu fiz apontamentos, mas não falei porque eu estava com receio que a doutora Domingas adormecesse ou fosse embora de estar à espera. Eu disse, vou avançar. Mas eu tenho aqui uns comentários a fazer da intervenção da doutora Cecília. Falou em Paulo, lembrei-me de Paulo Freire, quando me fala na democratização da cultura, que eu também estudei e que eu sou tão defensora. O livre acesso, porque cultura é poder. E então vamos dar esse poder a toda a gente que precisar. E se a minha vida for gasta a fazer isto, que vamos rezar para aquele projeto das línguas banto dar certo, professora Domingas, a minha vida será gasta em algo útil. E a professora Cecília falou também da importância de ler bons textos para os vossos trabalhos académicos. Se não tivermos conteúdo, se não tivermos ingredientes, não vamos conseguir fazer um bolo, não é? Então, isto também é aplicável na escrita de um livro. Eu já aconselhei a alguns escritores iniciantes que me procuraram a não escreverem, vão ler, vão viver coisas, escrevem depois. E, portanto, este conselho que a doutora Cecília deu de lerem bons textos para poderem produzir os vossos conteúdos académicos funciona também na literatura. Por isso, cada um de vocês que está aqui é candidato a ser um excelente escritor. E eu posso ajudar, eu ajudo, eu apoio muitos escritores no mundo. Falou em Boaventura Santos, também é um autor que eu conheço também, que estudei em pedagogia. Portanto, o que é que eu tenho aqui mais apontado? E falou também que a escrita é uma forma, académica é uma forma de mudar o mundo, assim como a escrita literária também é. Temos mais isto em comum aqui, não é? Que à partida eu acharia que não havia muita coisa em comum com estes dois universos, e vocês todos, oradores e participantes com as vossas questões, mostraram hoje que de facto há uma enorme, há uma proximidade maior que se pode pensar à partida entre a escrita académica e a escrita literária, o que me deixa a mim felicíssima. E falou, para terminar, a doutora Cecília falou, não tenham medo de errar, a reescrita, a revisão, é outra ferramenta de um escritor de literatura. A professora Domingas sabe disso, que é uma escritora.
Portanto, a reescrita, o apagar, o reescrever, faz parte da vida do escritor. Eu vou para o Brasil 3 meses só fazer a autorrevisão literária de 4 romances que eu tenho escritos há muito tempo. Vou-me fechar lá 3 meses para isso. Portanto, a reescrita e a revisão é um trabalho muito importante. Portanto, realmente não haver medo de escrever é no caminho que as coisas se resolvem. Quando há muito medo é atirar para o caminho. E assim termina a minha intervenção, porque queria dar este feedback da vossa belíssima intervenção, enaltecendo aqui os pontos-chave de cada uma e como elas se comunicaram brilhantemente. E agora eu daria a palavra a algum dos participantes para algumas questões para a professora Domingas. O Fernando Ângelo, por exemplo, pergunta quais os caminhos que devo seguir para ter uma escrita criativa. Será que ele fala uma escrita criativa isolada ou no meio académico? Provavelmente será no meio académico, não é? Porque estamos aqui a falar sobre isto. Mesmo que fosse isolada, na verdade, os caminhos, a doutora Cecília já falou, nós temos que ter, eu falo sempre isso na sala de aula, nós temos que ter capacidade de leitura, temos que ler. E aqui não vamos só ler o livro como tal, nós temos que aprender a ler o nosso cotidiano, aquilo que está à nossa volta. É dessa forma que nós vamos ativar um elemento importante, que é a criatividade. E aplicada à escrita acadêmica, nós hoje temos que ser criativos, né? Os grandes homens lá da Antiguidade Clássica, Idade Média, já criaram tudo. Como é que nós vamos reformular isso? De que forma? Temos que ser criativos. E então, quando nós vamos emprestar essa criatividade, a escrita criativa para a academia, ali conseguiremos então ser criativos, ser originais, nos afastarmos, né? Não na totalidade, porque eles vão estar sempre ali para apoiar, né? O chamado arcabouço teórico vai estar sempre ali presente para apoiar as nossas ideias, mas para nós sermos originais, nós temos que buscar criatividade. Outro caminho para nós buscarmos a criatividade é nos isolarmos, sair do caos. Nós aqui em Luanda, eu falo muito, nós vivemos praticamente no caos. Eu estou aqui nessa palestra e aqui, uma casa depois da minha tem um bar, tem música alta. Então, nós, quando não saímos, às vezes nem consigo dormir por causa dessa música alta. Então, quando nós saímos do caos, nós vamos sair do caos e nos isolarmos, estar em contato com a natureza, ali vamos poder acessar a nossa alma. E ao acessar a nossa alma, nós acessamos a alma da humanidade. E dessa forma conseguimos criar coisas originais que às vezes dentro do caos nós não pensamos, né? Como diz o meu amigo, até o andar das formigas pode gerar um texto, né? Mas nós temos que ter tempo para observá-las. Né? Ou seja, quando vamos comprar o pão, o tal exemplo que eu dei, a partir de agora, estes participantes vão comprar o pão amanhã e a vida deles vai ser uma experiência completamente diferente. Porque vão comprar o pão e vão treinar a linguagem académica e vão treinar a criatividade, vão treinar o olhar para o meio e ver além do meio. Sim. Portanto, a vossa ida ao pão ou ao café amanhã, meus caros, nunca mais vai ser a mesma depois desta palestra. Eu acho que a pergunta ficou respondida, não é? Que é o meio, o isolamento também funciona. É tudo uma questão de se aprofundar, no fundo. Eu acho que vou dar espaço agora a uma pergunta que seja oral. Por exemplo, tenho aqui o Mateus Kulembe. Está aqui mesmo à minha frente. Qual é a questão que ele tem para a professora doutora Domingas? Um pouco difícil, mas vamos lá. O que ocorre? Na verdade,
a literatura artística ou os textos literários, elas atravessam todas as disciplinas, a engenharia, as ciências médicas. Isso para dizer o quê? Que todos nós estamos sujeitos a ler. E quanto mais nós lemos essas obras literárias, mais vamos cultivar a criatividade, porque aqui nós vamos então nos dotar da habilidade de decodificar, descodificar o texto literário, porque o texto literário ele está sempre codificado na sua linguagem. Qual é a sua linguagem? A estética, o belo, a beleza. E quando nós nos propomos em descodificar esses textos, em tentar perceber o que o poeta escreveu, o que o romancista escreveu dentro do seu texto, ali nós teremos, então, maior habilidade de descodificar. Por exemplo, aqui nós podemos falar de polissemia. A polissemia são aquelas palavras dentro do texto que tem outros significados, dos significados conhecidos, né? Posso dar um exemplo bem prático e básico. Os olhos da Daniela são como a lua. A lua aqui não está a significar o astro lá de cima, né? Para enfatizar os olhos da Daniela. Numa linguagem normal seria só a Daniela tem olhos bonitos e ponto. Mas como escritor tem que colocar essa beleza, essa linguagem estética, então ele tem de fazer esse exercício. Agora nós, enquanto leitores, quando nos habituamos a ir na profundidade desses textos, esse foi um exemplo bem básico. Quando nos aprofundamos nos textos literários, a decodificá-los, realmente nós vamos ter outra percepção. Tem um eco, né? Alguém está com o microfone ligado? Valdemar, por favor. Ok. Então, estava a dizer, quando nós nos habituamos a fazer esse exercício, naturalmente vamos aumentando a nossa criatividade e a nossa maneira de ler e de escrever, naturalmente, será outra. Nós vamos ter maior habilidade, entendimento da língua, a nossa língua portuguesa, podia ser uma outra língua, como eu costumo dizer, podia ser o inglês, podia ser o francês, mas é o português, e à medida que nós vamos lendo essas obras, vamos então nos habilitando. Agora, o que acontece com os médicos? Os médicos habituaram-se, primeiro, eles... temos aqui duas saídas para explicar isso. Eles normalmente trabalham sob pressão. O trabalho deles não lhes dá, às vezes, tempo para escrever bem, para embelezar a caligrafia, enfim. Então, sob essa pressão, eles não conseguem escrever bem. Esse é um ponto. Agora, o outro ponto, eles habituaram-se, né, a arriscar mesmo, praticamente nem escrevem, eles riscam. Por isso é que se diz que é linguagem médico pedido. Então, são essas questões todas que nós temos que equacionar no nosso dia a dia para nós percebermos esses homens nessa profissão em particular, mas em todas as outras profissões, elas estão atravessadas pela literatura. E quando nós nos propomos em ler, enfim, a interpretar esses textos, naturalmente nós estaremos melhor e serviremos melhor à sociedade. Há aqui uma questão muito interessante também que surgiu, que eu acho que se calhar vale a pena colocar, e pode ser para a doutora Domingas ou para a doutora Cecília, porque vai tocar aqui 2 pontos, não é? Então, considera existir limites da aplicação da escrita criativa em trabalhos de pesquisa, escrita académica, ou seja, esta questão é muito interessante, porque o Wilson Elias está a tentar encontrar aqui até onde é benéfico e a partir de onde deixa de ser benéfico. Eu, por acaso, adoro esta pergunta porque eu sou uma pessoa muito curiosa nos limites entre as coisas, não é? Acho que a doutora Cecília pode começar, depois eu falo. Tudo bem. É muito interessante essa pergunta, porque... Também achei. Muito obrigada, Wilson. Tem muitos alunos que começam a falar, meu Deus, mas
a escrita acadêmica, quando eu vou escrever uma dissertação de mestrado, fica lá o meu orientador dizendo, mas da onde você tirou essa informação? Aí você tem que ir lá referenciar o autor, né? Aí trazer o outro autor, e trazer o outro autor, e trazer o outro autor. Onde está a Cecília escrevendo, né? Então, tem essa dúvida, onde que está a minha autoria, se eu só estou replicando o que o autor A disse, o B disse, Quando eu C... fui aluna, eu questionei isso. Eu queria criar um conhecimento novo e não queria criar a partir de ninguém. E portanto, eu dei muito trabalho aos meus orientadores. Só que academicamente, você não tem essa permissão de criar um conceito novo do nada. Você precisa se basear nos outros, né? Mas, ao mesmo tempo, essa correlação que você vai trazer, a escolha dos autores que você vai trazer, a correlação ali, então, trazendo as informações que cada um traz, juntando informações de mesmo contexto, opondo, né, um autor ao outro. Então, ali já vai sendo a sua autoria, né? Os conectivos que você vai usando, né? E aí você vai se colocando. Exato. E aí você vai se colocando no texto. Dependendo da área de pesquisa, por exemplo, se for uma área mais das exatas, realmente a literatura não vai poder surgir ali, né? Porque, academicamente, um texto mais, sei lá, da engenharia não vai permitir. Um texto da medicina não vai permitir que você traga figuras de linguagem, né? Questões ali, porque você precisa ser muito objetivo, mais referencial, né? Mas aproveite, se você for das ciências mais humanas, né? Aproveite para trazer um pouco mais, esse for o seu desejo, né? Para trazer um pouco mais de criatividade, especialmente, por exemplo, na apresentação do seu texto, na conclusão do seu texto, nos seus resultados. Ali é você falando, né? Então, eu acho que, de minha parte, seria mais ou menos isso. A professora Domingas pode complementar. Muito obrigada. É verdade, a criatividade reside mesmo na escolha dos autores, como apresentar as citações, os conceitos, enfim. Agora, na nossa área das humanidades, e quando, por exemplo, se falava da questão da oralidade, a professora Isabel, e eu acompanho muitos estudantes nessa área, que eles vão pesquisar sobre provérbios, canções, às vezes contos, lendas, mitos, somos surpreendidos. Vamos ter que falar. Numa outra mesa. Somos surpreendidos várias vezes com a criatividade, como o estudante faz a sua apresentação, ele começa, por exemplo, a cantar, ou encerra a cantar uma das canções tradicionais. Às vezes, quando é um poeta, já aconteceu do estudante entrar com os versos, né? Na sua apresentação. Então, é essa criatividade que chama a atenção do júri e mostra que realmente esse estudante conhece, esse estudante fez a pesquisa de campo, quando se falava da questão da oralidade. O método de pesquisa que se usa normalmente é uma pesquisa de campo, onde eles vão lá nas comunidades rurais fazer o levantamento desses textos da tradição oral. E depois, usando outros métodos, fazem então a compilação, a análise, enfim, em função do tema escolhido, a pergunta de partida, as hipóteses. Então, a criatividade está ali. Então, quando uma pessoa já está familiarizada com isso, será mais fácil fazer o seu trabalho, em comparação, por exemplo, com alguns estudantes, no nosso caso em particular, que apresentam dificuldades, como é que eu vou apresentar, como é que eu vou pesquisar, né? E depois, no nosso contexto, muitas vezes, esses mais velhos que detêm o conhecimento na concepção de Ampateba, né, são bibliotecas vivas, muitas vezes são considerados de feiticeiros, como é que eu vou chegar a ele? A questão, por exemplo, dos dados, enfim, como é que eu vou chegar até eles? Então, tudo isso requer uma questão de criatividade para chegar, recolher e fazer. Então, a criatividade, os limites estão aqui, né? Fazer esse levantamento todo e depois, na hora de descrever, colocar os métodos científicos de forma criativa, né? Para não sermos todos iguais. E aqui surgiria, então, a questão do plágio. Obrigada.
Pronto, eu acho Foi que no fundo, engraçado isso. Ela preciso abrir uma conversa. ela jogou o plágio ali e a gente E não vai ter calou-se, tempo de pronto, discutir. calou-se. E Essa agora vai ter que estamos ser aqui uma a outra sofrer. mesa. Estamos aqui a sofrer agora, ficamos a sofrer. Mas aquilo que eu entendi de facto é que há aqui, tem que haver sempre uma comunicação, não é? E é um processo que se faz a construir junto com os vossos orientadores e com os vossos professores, e é uma conversa entre as regras e a criatividade e a realidade. É uma construção. Eu acho que é o que fica aqui muito, muito no final, é que não há uma resposta, não há um limite exato, não é? Mas é um jogo para ser jogado, é como aprender a dançar kizomba, não é? Nós sabemos as técnicas da dança, mas depois, quando estamos a dançar, eu já fui dançar kizomba aqui em Portugal, quando estamos a dançar, tem que haver ali um fluir, tem que haver a combinação de tudo, senão vamos parecer estranhos a dançar, vamos parecer portugueses a dançar kizomba, não é? E nós não queremos parecer isso, queremos parecer nativos, então é complicado. Olha, eu acho que a nossa sessão está, de facto, a chegar ao fim. Eu confesso, mais uma vez, que estou estupidamente surpreendida, muito pela positiva. Achava que ia ser assim uma coisa mais académica. Oh, Wilson, por favor, liberta-me daqui, mas foi algo extremamente interessante. Fiquei muito entusiasmada. Muito obrigada pela vossa imensa participação, que também eu chocava-me, ficava admirada como é que todos os dias estavam cada vez a entrar mais inscritos. Eu disse, mas ele está a pagar alguém? O que é que se está a passar? É tanta gente. Oh, Wilson, o que é que tu andas a fazer? Pronto, não sei. Mas o rapaz mexe-se imenso, então estas coisas acontecem. E de facto é algo que me está a fazer sentir muito motivada pela amabilidade e simpatia destes oradores, e a minha também, não é? Porque estamos aqui, podíamos estar a dançar no bar ao lado da casa da professora Domingas, e não, estamos aqui a estudar no sábado à noite. Então, por isso, acho que estamos nós de parabéns, estão de parabéns estes participantes maravilhosos em sítios tão diferentes, a horas tão diferentes, que quiseram aprender e que veem a aprendizagem como uma forma de poder. E eu acho que estas coisas juntas, a nossa genuinidade e a vossa genuinidade, acabou por gerar aqui um momento surpreendente de verdadeira construção de conhecimento. E de facto, eu fiquei entusiasmada para coisas assim, e pronto. Vou terminar agradecendo agora, vou à minha cábula para dizer, porque eu já fiz tudo, mas agora vou à cábula. Em nome do Luz ao Letras, agradeço a presença de todos. E de facto, reforçamos a convicção de que realmente escritores devem desenvolver múltiplas linguagens, não é? Para melhor dominarem a sua escrita e assim transformarem o mundo com a palavra, seja na universidade com as monografias, seja, de facto, na escrita literária propriamente dita, e que este encontro desperte idas diferentes a comprar o pão e a tomar o café amanhã, que desperte novas ideias, novos caminhos na escrita e na construção do conhecimento. E claro, quero que todos vocês se tornem escritores e que escrevam muito e que partilhem os textos no Luz ao Letras, porque foi por isso que eu fundei o Luz ao Letras e, entretanto, foram surgindo mais ideias, estão sempre a surgir ideias, mas termino dizendo, então, muito obrigado a todos e até uma próxima iniciativa Luz ao Letras. E eu acho que é isto. Vamos agora todos para o bar ao lado da casa da professora Domingas, está bem? Encontramos todos lá. Sim, eu pago. Vou já apanhar um avião. Muito obrigada, muito obrigada. E sigam a gente, página muito e convidem obrigada. escritores para Luz ao Letras.
Muito obrigada, foi ótimo. Muito obrigada, doutora Cecília, também. Foi interessantíssima a sua intervenção também, gostei muito. E gostei muito de conhecê-la, que não conhecia, e portanto foi um excelente momento e acho que o Wilson referenciou muito bem. Vamos conversar depois, Daniela. Está bem, minha querida. Eu vou tentar fazer depois uns stories também, tentar mencionar. Pronto, então, olha, boa noite a todos e vão ler ou vão para o bar da professora Domingas ao lado da casa dela, não é? E desejo-vos a continuidade de bons trabalhos académicos. As respostas às perguntas que estão no chat vão ser todas respondidas. Qualquer coisa que não esteja muito bem, conversem ou mandem uma mensagem a mim ou ao Wilson, ou coloquem no grupo Luz ou Letras, porque eu acho que todos vocês já estão lá, exceto um ou outro que de facto se calhar não fazia muito sentido, mas portanto, ou lá, ou a mim ou ao Wilson, se alguma coisa não estiver bem em termos de perguntas e respostas, podem comunicar connosco. Pronto, até uma próxima então.